Olá, eu sou o Kiko Prado e você está no canal Recicle Fazendo Arte, sempre com ideias incríveis. Hoje nós vamos ter uma participação especial. Nós vamos estar com o Martins Luminária fazendo uma parceria com o nosso canal. Eu estou com PVC, quero fazer uma luminária e vou usar bolinhas de gude. Aproveitando, como é que vocês por aí chamam as bolinhas de gude? Por exemplo, essas assim, tem as menores, tem as maiores ainda, tem maiores ainda, que eu até tenho aqui para usar. Se você puder escrever aqui embaixo o nome das bolinhas, se por acaso não for bolinha de gude, mas se for também é legal escrever para ficar sabendo e dizer de onde é, qual é a região e o nome que vocês usam para chamar essas bolinhas. Parece que tem chimbra e outros, né? Quero decorar espaçadamente com bolinhas de gude. E aí vou pedir para o Martins, do Martins Luminárias em PVC, para me dar uma sugestão, que é uma brincadeira que nós estamos fazendo. Ele vai me dar uma dica de como eu poderia decorar o restante do espaço entre essas bolinhas. Ele teve dando umas ótimas inspirações, né, com relação à decoração do cano de PVC, e aí me surgiu essa ideia de pedir a ele. Olá, Martins, se apresente. Fala, Kiko, tranquilo? Aqui é o João Martins, do canal Martins Luminárias em PVC. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal Recicle Fazendo Arte, para estar falando um pouco, né, do meu início nessa arte do PVC e o que me motivou a estar trazendo dicas também lá no meu canal, né? Eu já tenho uns 4 anos, estou fazendo 4 anos já nessa arte do PVC, e eu procurei correr atrás e ir evoluindo, e aprendi na minha forma o rebaixo, e comecei a também querer trazer dicas lá no meu canal, porque tinha muito pouca coisa no YouTube ainda sobre o rebaixo, né? Depois começaram a surgir outros canais e dando opção pro público, né? Eu fui ajudando e isso foi me motivando, né? As pessoas me agradecendo por estar conseguindo uma renda extra, outras saindo da depressão. A nossa arte distrai muito, né? E o resultado final, quando a gente acaba uma peça, é muito gratificante, né? Legal. Todo o nosso esforço, aquele tempo ali dedicado, sai um trabalho muito top mesmo. Isso motiva a gente a estar querendo aprender a arte, né? Porque a arte ali distrai bem a mente, né? Com isso que me deixou feliz e querer sempre estar ajudando agora e estar criando vídeos para postar lá no meu canal. Então vamos ao passo a passo, e no meio do caminho, quando eu precisar da dica do Martins, aí ele vem e me dá uma ideia, eu faço, e se ele aprovar, ele me dá nota, quem sabe lá uns 7 ou 8, né? Vamos ver. Lembra dessa peça? Eu tirei de uma mesa que foi feito o lavatório do nosso banheiro. Quem quiser ver vai estar o link. E vai ser mais uma vez reciclada, né? Vai ser a base da luminária que Kiko vai fazer junto com a ajuda do Martins. Vou fazer o acabamento e passar para ele. Olha uma curiosidade, isso aqui é uma pintura. Parece mesa de madeira, mas não é. Foi o que Kiko fez, imitando a madeira de quando foi usado como mesa nos apartamentos. Parece natural, né? Aí, Kiko. Obrigado. Termina teu trabalho.
estamos indo. O meu conselho com relação aos furos é ter o cuidado de não abrir exatamente a largura que você deseja. Vá aos poucos, porque tem bolinhas de tamanhos diferentes. E no meu caso, a proposta é que elas fiquem um pouco mais para fora. Eu vou colar com a cola instantânea bicomponente. Dizem que as melhores colas instantâneas são aquelas que têm a secagem em 24 horas, que são usadas para pedras, sabe? Semi-preciosas, para colar as pedras. Eu não tenho, mas eu vou trabalhar com a que eu tenho. Então, a ideia é que quando a luz iluminar a bolinha, essa luz se espalhe um pouco mais para fora, vai ficar legal. E depois tem uma surpresinha que no final eu vou mostrar para vocês qual é a proposta deste cano de 16,5 milímetros. Eu sempre gosto de cortar um pouco mais para poder fazer ajuste caso eu cometa algum erro, e é comum a gente não acertar o planejamento, né? Aí, Martins, você me dê a sugestão do que eu preciso fazer aqui, isso é legal, tá? O acabamento ao redor desse espaço das bolinhas e aqui embaixo, certo? E depois você me dá a nota. Eu espero ganhar uns 7 ou 8, né? Pelo menos. É uma nota que se passa, né? Tá bom? Então, Kiko, eu já gostei demais dessa ideia de usar a bolinha de gude junto com o PVC, já é mais uma novidade que vocês estão trazendo. E sobre qual borda que eu poderia escolher para botar aí, no meu canal, os últimos vídeos eu postei várias ideias de borda, tem aquela com furinho, que eu já uso há bastante tempo, tem aquela que dá um efeito parecendo tijolos. Então vou estar convidando o pessoal do canal de vocês, se quiserem passar aqui no meu canal para dar uma olhada. E escolher também, eu estou aprendendo a fazer essas bordas, e eu vou deixar você, Kiko, escolher a melhor borda que você acha que vai ficar melhor no projeto que vocês estão fazendo. E depois do projeto pronto eu venho aqui dar a nota, mas eu sei que vai ser sucesso, que tudo que vocês pegam transforma em arte, e aquela arte sensacional. Então tá certo, já que você sugeriu aí, você sugeriu sim, os tijolinhos. Eu vou tentar com os tijolinhos e vou ver os furinhos, como é que eu vou fazer. Que a sugestão de ter furinhos, é claro, muito legal. Então tá certo, vamos ao passo a passo novamente. Até já. Bom, galera, não tem mistério, a gente vem batendo ali com a pedra, faz uma linha para vir seguindo, bate, dá uma distância e bate a pedra de novo. Uma velocidade média, bem tranquilo aí.
Quantos metros você fez aí? 1,5 m. 2 fios de 1,5 m. Se for fio que já seja duplo, é só um fio, né? Que é fio duplo. Esse aqui é solto, eu tô fazendo esse acabamentozinho aqui. Veja que ideia bacana. Eu tive essa ideia inicialmente lá no abajur que eu fiz para o Natal, sabe? Aí, para não dar errado, a partir do momento que eu escolhi esse ponto, eu vou escolher agora a largura da régua, que assim eles vão sair paralelos. Olha que legal. Veja como é que ficou pronto. Ficou lindo, hein? A ideia é esse espaço aqui em cima que eu fiz. Isso já tinha acontecido antes numa decoração de um abajur natalino que eu fiz, que eu vou deixar aqui no card para vocês verem. Aí eu fiquei pensando, olha, eu posso colocar aqui em cima o tema do dia. E eu posso fazer vários temas. Então, não é não? Dia do meio ambiente, dia dos pais, dia das mães, dia do artesão, talvez tenha um dia da reciclagem. Olha só que legal. Ele fica bonito com e sem o tema. Aqui atrás sempre o maior, tamanho médio, e na frente um pequenininho ou um menor, para que dê visão. Você pode colocar mais para lá, mais no meio, mais para cá. Esse abajur é um abajur interativo, muito legal. Não é não? Pelo menos se você se inspirar nesse estilo, você vai poder criar vários temas. Se não quiser nada em cima, eu faria um pouquinho maior, com mais tijolinho para dar a impressão maior de torre. Eu gostei. Vou pedir para o Martins dar um alô final. Vou deixar no card o endereço. No final vou deixar o vídeo que ele cita essa técnica do tijolinho, e vocês vão poder depois acompanhá-lo em outros, tá? Em outras inspirações. Aí, Martins, dê o alô aí. Então, Kiko, gostei demais do resultado final da peça de vocês. Essa luminária ficou muito top, estilosa. E a ideia que vocês mostram também de poder usar como tema decorativo para o Natal, também pode cortar silhueta com tema religioso ou com tema infantil de algum herói, né? Assim, do Capitão América, Homem-Aranha, cortar a silhueta e botar ali também vai ficar interessante.
Então galera, pô, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o like, deixa o joinha que vai ajudar. Se inscreva no canal Recicle Fazendo Arte, aperta esse botão com vontade aí vermelhinho, que vai estar sempre ajudando. Então, como diria o Marlos e todos os integrantes do Recicle Fazendo Arte, Recicle Fazendo Arte com ideias incríveis, o nosso planeta agradece. É isso aí galera, tamo junto, fiquem com Deus, fui! Chegue. É linda. Foi interessante. Ficou legal, não foi? A gente recicla o máximo que a gente pode. Fazer lixo é inevitável, mas muitos dos lixos podem ser transformados em alguma peça de utilidade. E é isso. Recicle sempre que puder. Recicle fazendo artesanato ou recicle direcionando o material reciclável para aquelas pessoas que trabalham muito para manter o lixo no lugar e um mundo melhor. Como o Marlos diz, Recicle Fazendo Arte, o nosso planeta agradece. o nosso planeta agradece. Isso é legal.